E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui do Opa News BR. Hoje o papo é sobre ela, Ioná Souza, a participante que ela tá no olho do furacão de A Fazenda 17, né? E ó, para não perder nenhum lance dessa história, já se inscreve aí no canal para acompanhar tudo com a gente. Então, vamos lá. A pergunta que não quer calar é a seguinte: Ioná Souza, ela é a vilã dessa edição ou é a grande protagonista que está fazendo o jogo acontecer? É exatamente isso que a gente vai tentar entender agora, passando pelos momentos mais, digamos, quentes dela no programa até aqui. E olha, o negócio começou a esquentar logo de cara, viu? A primeira grande treta que botou a Ioná no centro das atenções foi aquele embate direto, super tenso, com o cantor Wallace Arraes. Ali, a gente já teve uma prévia do que vinha pela frente. Pois é, e aqui a gente vê direitinho como a confusão toda começou. Basicamente, eram duas visões totalmente opostas. De um lado, a Ioná, se sentindo super invadida, desrespeitada mesmo, sabe? Dizendo que o Wallace ficou ali no quarto de propósito enquanto ela se trocava. Já do outro lado, o Wallace se defendeu, falando que estava na cama dele, no canto dele, e que, poxa, num reality show todo mundo sabe que privacidade é meio limitada, né? Só que aí a coisa escalou, e rápido. A reação da Ioná foi uma coisa que, ninguém esperava. No pico da briga, já super irritada com o Wallace ali, ela simplesmente soltou: "Pois tu quer ver? Toma!" E aí, num gesto de puro desafio, ela mostrou os seios para ele. Imagina a cena, a casa inteira ficou em choque. E a resposta do Wallace veio na hora. Ele ficou chocado, claro, e levantou uma discussão super importante sobre 2 pesos e 2 medidas. Sabe? Ele mandou a pergunta que ficou ecoando na casa e na internet: e se os papéis estivessem invertidos? Ele basicamente questionou se aquilo não poderia ser visto como assédio. Tá, mas e aí? Deu em quê? Depois de um monte de gente pedir a expulsão dela, muita especulação, a Record TV foi lá, analisou tudo e deu o veredito oficial. A conclusão foi que a atitude da Ioná não quebrou nenhuma regra do programa. Ou seja, ela continuou no jogo. E quem achou que depois dessa poeira ia baixar, se enganou feio. A atitude de peitar todo mundo continuou firme e forte. Só que dessa vez o alvo foi uma coisa sagrada lá dentro: a comida. Pra gente entender a treta, o contexto é tudo. O pessoal se juntou e decidiu racionar a comida, pra garantir que ia dar pra todo mundo até o final da semana. Uma decisão coletiva, certo? Só que a Ioná não só discordou, como resolveu sabotar o plano ativamente. Pra ela, aquilo era uma miséria. E ela não ficou só na palavra, não. Ela agiu. Foi lá e comeu o último iogurte da geladeira. Depois, escondeu a balança que eles usavam para pesar a comida. E ainda guardou um pacote de café para ela. A mensagem dela foi bem clara, né? Uma verdadeira declaração de guerra contra a decisão do grupo. Essa frase dela resume tudo, né? A revolta da Ioná era total. Ela não via o racionamento como organização, mas como pura mesquinhez. E ela fazia questão de deixar isso bem claro, falando alto e para quem quisesse ouvir. E essa rebelião, claro, gerou mais confusão. Ela bateu de frente com a Michele Barros, chamando ela de submissa por cozinhar para os outros. Brigou feio com o Nizam por causa de água. E o grito de "eu quero comer" virou praticamente o hino da sua insatisfação na casa. Certo, já vimos os incêndios que ela causou. Mas a grande questão é, o que está por trás de tudo isso? Agora, a gente vai tentar analisar se essas explosões são uma estratégia bem pensada para chamar atenção, ou se é só descontrole mesmo. E essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Será que a gente está vendo uma jogadora genial que sabe exatamente o que fazer para criar uma história e ser o centro das atenções? Ou será que é uma participante que está sentindo a pressão do confinamento e simplesmente não está conseguindo segurar a onda? Olha só, essa frase da própria Ioná, dita em outro momento, pode dar uma pista pra gente. Quando ela diz isso, ela está mostrando que entende que o que realmente chama a atenção do público é a reação que uma pessoa tem a uma provocação. Isso mostra uma consciência do jogo bem afiada, não dá para negar. E aqui tem mais um exemplo desse pensamento estratégico dela. Ela percebeu que quando um grupo comemorou muito a saída de uma rival, eles estavam, sem querer, fortalecendo outra participante, a Tamiris, transformando-a em vítima. Isso mostra que a Ioná está o tempo todo ligada, lendo o jogo e tentando adivinhar como o público está vendo as coisas. Bom, com tudo isso na mesa, o que será que a gente pode esperar da Ioná daqui pra frente em A Fazenda 17? Uma coisa é certa, ela virou uma peça central no tabuleiro, seja pro bem ou pro mal. Então, resumindo a ópera, o jogo da Ioná tem se baseado em 3 pontos principais. Primeiro, o confronto direto, que a gente viu com o Wallace.
Segundo, a rebelião contra o grupo, como na história da comida. E terceiro, essa análise constante do jogo, apontando um suposto favoritismo para Tamiris. E aí fica a pergunta no ar. Essa estratégia de ser sempre o centro do furacão, ela se sustenta? O público vai comprar essa imagem de jogador autêntica e levar ela para a final? Ou todo esse barulho vai acabar levando ela direto para a eliminação? Fica aí a reflexão. A trajetória da Iona Souza, sem a menor dúvida, é uma das mais interessantes de se acompanhar. E para você continuar por dentro de cada desdobramento, não esquece de se inscrever aqui no canal Open News BR. Combinado? A gente se vê na próxima análise.